Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para mais uma revisão. Agora vamos fazer a revisão do capítulo 2, tá certo? A Revolução Francesa. Para a gente falar da Revolução Francesa, a gente tem que falar dos antecedentes dessa revolução, né? Então, do século XV ao século XVIII, prevaleceu na Europa uma ordem social e política que lembrava a sociedade medieval e ficou conhecida como Antigo Regime. Na França absolutista, a sociedade continuava fundada em privilégio e dividida em ordens ou estamentos. Então, é a gente lembrar daquela pirâmide social, tá? Eu vou até mostrar aqui para vocês, tá certo? Essa pirâmide social. Se vocês verem, no topo da pirâmide, não é, que só tinha 1% da população, está o clero. Tá? Então, primeiro estado. Lembrando que pode ser chamado de primeiro estado ou ordens. A gente vai falar aqui de estado. Então, o primeiro estado é formado pelo clero. Ele está aí no topo. Após o clero, tá certo? Aproximadamente 2% da população, nós temos o segundo estado, que é a nobreza. Tá? E o terceiro estado tem aí 97%, ele está na base da pirâmide, é a maior parte, né, da população, está aí o terceiro estado. Lembrando que dentro do terceiro estado eu tenho a burguesia. Essa burguesia, ela é dividida em alta burguesia, que são os banqueiros, os grandes comerciantes, tá certo? A baixa burguesia, que são os comerciantes mais pobres, e eu tenho os camponeses, tá certo? E os sans-culottes. Já já a gente fala mais sobre os sans-culottes. Então, o que é que acontece? Aí vocês podem perguntar, professora, e cadê o rei? Né? Lembrando que a gente está falando aí da Revolução Francesa, desse Estado absolutista, e existia um rei, o rei absolutista, que na época da Revolução Francesa será o Luís XVI. Minha gente, o rei, ele nessa época, ele está acima de tudo e todos. Então, ele se sentia, não é, super poderoso, e ele nem se enquadrava aí no grupo social. Lembram quando eu dizia a vocês, ó, minha gente, o rei, ele era o representante de Deus na terra. Então, quando a gente diz isso, não é? A gente está dizendo, olha, o rei é representante de Deus na terra. Se as pessoas desobedecem ao rei, na verdade estão desobedecendo a quem? A Deus. Tá? Então, o rei, ele estava acima de tudo e todos. Ele não seguia aí as regras, eles não seguiam, por exemplo, as leis, tá? Então, ele tá fora dessa pirâmide. E o que é que acontece com essa França? O que é que acontece com esses antecedentes? A gente vai ver que a França ela vai passar por dificuldades, né? Lembram? A gente trabalhou já. A Inglaterra e a França tinham ali sempre conflitos. O que é que acontece? Por conta dessas batalhas, a França acabava passando também por dificuldades financeiras. Fora que acontecia o quê? Aconteceram alguns desastres naturais, grandes secas. Então, se eu estou num processo de grande seca, eu não tenho alimentação suficiente para a população. Então, a gente tem a população da França passando o quê? Passando muita fome. Juntando isso, então eu tenho, tá? Esses problemas financeiros, juntando a essas classes sociais que tinham aí privilégios, a gente começa a ter uma insatisfação da população. Aí a gente tem que lembrar da aula passada, quando eu falei para vocês do iluminismo. Os teóricos iluministas, eles começam o quê? Eles começam a escrever, eles começam a falar o que pensam a respeito deste regime político, de como está a sociedade, das injustiças que estão acontecendo, dos privilégios, por exemplo, que o primeiro e o segundo estado tinham em relação ao terceiro estado. E essas ideias vão aí, não é, fomentando a situação. E isso vai causar depois o quê? Uma insatisfação de boa parte da população. Aí eu tenho aqui essa outra imagem, eu gosto muito dessa imagem, tá? Essa imagem tem aí 3 pessoas. Essa imagem ela está representando justamente os 3 estados. Primeiro, segundo e o terceiro estado, tá? Se vocês observarem, tem um senhor, tá? Que ele está com a coluna curvada e ele está levando nas suas costas mais 2 pessoas. Então, esse senhor que está aí com a coluna curvada, ele representa o terceiro estado. Porque justamente é o terceiro estado que paga os altos impostos. Tá? Lembra que eu falei a vocês em relação
aos privilégios, o primeiro estado e o segundo estado, no caso, o clero e a nobreza, eles não pagavam impostos. Quem era quem pagava os impostos da França? O terceiro estado. Então, esse terceiro estado sentia-se o quê? Levando em suas costas esses outros dois, que eram o quê? Privilegiados, tá certo? A mesma coisa acontecia na hora de uma votação. Quando existia a Assembleia, não é, na França, o que era que acontecia? Vamos fazer uma eleição para votar, vamos fazer uma votação para ver quem vai pagar mais impostos. Só que essas votações, elas não aconteciam por cabeça, tá? Então, cada pessoa que estava presente ia dizer qual era o seu voto. Não, essa eleição, ela acontecia por estado. Então, pensem comigo, eu tenho 3 estados. Primeiro estado, clero. Segundo estado, nobreza. E terceiro estado, a burguesia. Tá? Se fosse votar para aumentar impostos, o primeiro estado dizia que não queria pagar impostos. O segundo estado dizia que não queria pagar impostos. Então, eu tenho aqui o quê? 2 votos. O terceiro estado era o único que dizia, olhe, quer dizer que só sou eu que vou pagar o imposto? Então, eles acabavam sendo sempre voto vencido. Lembrando que a maior parte da população era de terceiro estado. E a maior parte das pessoas que iam fazer essa votação era do terceiro estado. Então, não adiantava ter uma grande quantidade de pessoas do terceiro estado, porque a votação não era, no caso, por cabeça. A votação era por estado. Aí tem aí a questão da Assembleia Constituinte. Essa Assembleia Constituinte que vai de 1789 a 1792, tá? O que é que esse documento ele vai falar, tá certo? Ele estabelecia a igualdade entre os franceses perante a lei. Então, aí o direito à liberdade, o direito à defesa, à propriedade. Então, em 14 de julho de 1789, grande número de populares, incluindo mulheres, invadiu e tomou a prisão da Bastilha. O que é que acontece? A Bastilha, tá? Ela era uma prisão, ela servia também para armazenar armas, tá? E a população fica revoltada com o que está acontecendo, com essas injustiças, e elas tomam a rua. Então, eu tenho aí a queda da Bastilha, tá? É justamente essa data, o 14 de julho, que é um feriado até hoje, lá na França, que é referente à Revolução Francesa, essa queda, a queda da Bastilha, tá? Aí a gente tem que lembrar lá da aula passada, que falou do iluminismo, onde eles já falavam sobre essa questão de igualdade entre as pessoas, tá certo? Que todos eram iguais perante a lei, a questão da liberdade de expressão, porque toda e qualquer pessoa que fosse contrário ao rei era presa. Então, se ele expressasse a sua opinião, pelo fato dele ser contrário, ele acabava sendo preso. Qual é o lema da Revolução Francesa? Igualdade, liberdade e fraternidade. Por sinal, essas eram as palavras de ordem. Então, as pessoas ficavam na rua lá, ó, gritando igualdade, liberdade e fraternidade. Então, igualdade, todos são iguais perante a lei, independente de qual estado seja. Se é do clero, do primeiro estado, do segundo estado, que é a nobreza, ou do terceiro estado, que é a burguesia. Todos são iguais, tá? Todos são livres. Ter a liberdade de se expressar, por exemplo, ter a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade política e a fraternidade que eles precisavam o quê? Se unir, tá certo? Então, eles vão pedir o fim dos privilégios feudais, que ainda estava nessa sociedade, até pela forma que ela estava dividida, tá certo? Em primeiro, segundo e terceiro estado, clero, nobreza e burguesia. E eles criam a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, tá certo? Que é justamente essa ideia de que todos são iguais perante a lei. Quando ele diz isso, ele também vai querer enquadrar nessa situação o rei. Esse rei que se achava aí acima de tudo e todos não. Ele também, ele é igual ao resto da população, tá certo? Aí, essa aí é uma imagem para representar a queda da Bastilha, tá? A queda desta prisão, então a invasão. Então a população ela vai às ruas, ela toma a prisão, inclusive os soldados,
o exército do rei, do Luís XVI, eles participam também, parte desses soldados, eles também participam. Aí tem uma coisa importante, tá certo? Aí a gente tem, em 1791, o Luís XVI, que era o rei da França, ele decidiu fugir do país. Ele disse, rapaz, olha, o negócio aqui não está muito bom para eu ficar aqui, não. Ele decide fugir para a Áustria, tá certo? Lembrando que a sua esposa, a Maria Antonieta, ela era austríaca. Então, eles decidem ir para a Áustria, juntar-se ao imperador, o Leopoldo II, tá certo? Para tentarem retomar o poder lá na França. Só que, minha gente, quando eles estavam justamente na fronteira já, eles são descobertos. Aí essa imagem é representando justamente isso, tá? Eles estão tentando aí fugir. A família real, a família do Luís XVI tentam fugir da França, mas eles acabam sendo o quê? Eles acabam sendo descobertos. E quando eles são descobertos, o Luís XVI, ele vai ser acusado de traição. Ele é acusado de trair, não é, a nação francesa. Aí é criada a monarquia constitucional. Então, se antes era uma monarquia absolutista, essa monarquia que o rei estava acima de tudo e de todos, e que o rei ele não se achava também no direito, nem no direito, não é essa a palavra, ele não se achava assim, ah não, eu que dito as leis, eu não vou seguir as leis, tá? Muda aí agora, eu tenho uma monarquia constitucional, onde a lei é para todos, inclusive o rei. Aí eu tenho a divisão, tá certo, dos grupos políticos em jacobinos, planície e girondinos. Surge aí aquela ideia de partido político, tá? Partido de direita, partido de esquerda, partido do centro, tá? O que acontece? Os jacobinos, quando ia ter as reuniões, eles sentavam sempre à esquerda. E os jacobinos, eles formavam justamente o terceiro estado, tá certo? Formado pelos sans-culottes. O que acontece com a relação em relação aos sans-culottes? A questão dos sans-culottes, ela vai fazer referência à vestimenta, tá? Dessas pessoas. No caso, os nobres, eles usavam um tipo de calça que ia até próximo ao joelho, tá? Essa calça é chamada de culotte. O pessoal do terceiro estado, tá? Principalmente os camponeses, a baixa burguesia, elas não usavam esse tipo de vestimenta, eles não usavam culotte, eles usavam a calça comprida normal. Então, eles eram chamados de sans-culotte, sem culotte. Eles não usavam esse tipo de vestimenta. Então, até pelo tipo de vestimenta, sabia-se na época qual era a classe social daquelas pessoas. Então, voltando aos jacobinos. Os jacobinos sentavam-se à esquerda, eles queriam fazer mudanças mais radicais na sociedade francesa, tá certo? E era formado principalmente pelo terceiro estado. Aí eu vou agora para os girondinos. Os girondinos, eles sentavam à direita, tá certo? Eles não queriam fazer, era formado principalmente pelos nobres, tá certo? E alguns do terceiro estado, mas que eram, no caso, a alta burguesia, e eles não queriam mudanças radicais na sociedade, eles queriam que permanecesse com seus privilégios. A planície ficava no centro, só que aí tem um detalhe, a planície era formada basicamente pelos girondinos, eles vinham de acordo com o que era melhor, ou eles ficavam à direita, ou eles ficavam no centro. Tá? Quando não queriam eles queriam uma mudança, mas queriam uma mudança mais branda. Então, eu tenho aí como acontecia justamente essa monarquia constitucional, formada a partir dos jacobinos, girondinos e a planície. Aí eu tenho a Convenção Nacional, com isso a República, de 1792 a 1795. A primeira decisão tomada pela Convenção foi a abolição da realeza, essa história de realeza, de monarquia, eles vão abolir e vão fazer a proclamação da República. Neste período, eu tenho a figura do Luís XVI ainda. Ele foi julgado e condenado por traição, sendo executado na guilhotina em janeiro de 1793. Que aí tem uma questão, não é? Ele vai ser morto
na guilhotina, tá certo? E tem aí também uma outra questão, tá? Vai ter um período que vai ser um período de grande terror, tá? É um período entre 1793 a 1795. Esse período ele é chamado de grande terror porque aproximadamente 35 mil pessoas vão ser executadas pela guilhotina. É assim, acaba sendo um pouco contraditório. A Revolução Francesa, ela faz o quê? Ela luta pela igualdade, ela diz que todas as pessoas, né, são iguais, luta pela liberdade, mas quando eles chegam ao poder, toda e qualquer pessoa que fosse contrário à Revolução será executada na guilhotina. Aí eu tenho a figura, por exemplo, do Robespierre. O Robespierre, ele foi uma das cabeças pensantes, ele foi um dos que estavam ali lutando na Revolução Francesa. E ele começa a ver toda essa situação que vai acontecer durante esse período, né, da República, esse período de terror, e ele diz, pessoal, como assim? A gente lutou tanto por uma liberdade e toda e qualquer pessoa que é contrário ao pensamento da República, ao pensamento da Revolução Francesa, está sendo executado. Então, ele vai ser condenado, tá certo? Por traição, e ele também será executado na guilhotina. Aí eu tenho essa imagem. Essa imagem, tá certo? É um desenho que é para representar a execução do Luís XVI, tá? Então, tanto Luís XVI quanto a Maria Antonieta, né, que era a sua esposa, os dois, eles foram executados pela guilhotina. Aí eu vou ter o período do Diretório, que vai de 1795 a 1799. Os girondinos elaboraram uma terceira Constituição, chamada Constituição do Ano 3, e decidiram criar um governo dominado diretório. Desejando pacificar o país, porque estava saindo justamente desse processo aí de terror, né, e garantir as conquistas burguesas da Revolução, deputados moderados articularam um golpe de Estado que levou ao poder o principal líder militar da França, o Napoleão Bonaparte. Aí ele fala, minha gente, ele vai falar, por exemplo, retoma a questão do voto censitário. Aí eu tenho que saber dividir bem o que é um voto censitário. Vamos lá, eu vou trazer para a atualidade, tá certo? Nós votamos, tá? Quem é maior de 18 anos, vota em nosso país. O voto, ele é universal. No caso, maiores de 18 anos, eles vão poder votar sem precisar comprovar nenhuma renda. Quando eu digo que o voto é censitário, eu estou dizendo que só pode votar quem comprova uma quantia, tá? Então, o que é que acontece? Os camponeses, eles vão poder votar? Não, porque só vai poder votar quem tem como comprovar que recebe uma determinada quantia. Então, o voto não é universal, o voto ele é censitário, tá certo? Eles vão criar um executivo, então um governo, um poder executivo, onde a gente tem 5 membros, tá certo? Para não ficar esse poder absoluto nas mãos de uma só pessoa. Mas tudo isso vai acontecer, mas meio que não vai dar certo. Aí chega a figura do Napoleão Bonaparte, tá certo? O que é que vai acontecer? Ele vai dar um golpe, que é chamado do golpe do 18 Brumário. Esse nome, minha gente, é por conta do calendário da Revolução Francesa, que na verdade este dia é o dia 9 de novembro de 1799. Então o que é que acontece? Napoleão Bonaparte, ele dá um golpe de Estado, ele toma o poder nesta França, tá certo? A partir de que? Desse dia do 18 Brumário, por isso que é chamado de golpe de 18 Brumário, que é o que a gente vai ver posteriormente, a era napoleônica. Então, é o período que Napoleão Bonaparte vai dominar, tá certo? A política francesa. Gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido mais uma vez sobre a Revolução Francesa e até a próxima aula.